Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai analisar um material bem específico, olha só. É o áudio de uma ministração religiosa. Isso aí, uma mensagem do diácono Pedro Nascimento, lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. A gravação é recente, de 7 de setembro de 2025. E o tema é super conhecido, né? Aquela passagem da visão do Vale de Ossos Secos, lá de Ezequiel 37. A gente quer entender como ele interpretou isso, as aplicações práticas e espirituais que ele trouxe ali na hora. Exato, ver como essa imagem tão forte foi usada no contexto daquela comunidade, né? É isso. E olha, antes da gente mergulhar de cabeça nisso, um convite rapidinho. Se você está curtindo esse nosso bate-papo, essa tentativa de ir mais a fundo nas coisas, pense em se inscrever aqui no canal, tá? E deixa também aquele gostei, que ajuda bastante a gente a continuar trazendo essas análises. É um apoio que faz diferença para nós. Valeu mesmo. Bom, então vamos lá. Vamos desempacotar isso, como a gente diz. O ponto de partida é como o diácono lê e, mais que isso, interpreta Ezequiel 37 para quem está ouvindo. Ele não só lê, né? Ele tenta trazer o texto para a vida ali, para a experiência da congregação. Exatamente. E começa com aquela cena, Deus levando o profeta Ezequiel em espírito para um vale. Só que não é um vale comum, né? Não mesmo. É um vale coberto de ossos, muitos ossos e sequíssimos. A imagem é de fim total, assim, de isolação pura. Total. E nesse cenário vem a pergunta de Deus, que soa quase como um teste, né? Filho do homem, esses ossos aí podem viver? Uma pergunta que, humanamente falando, a resposta parece óbvia, né? Claro, a resposta seria não. Mas a resposta de Ezequiel, esse é um ponto-chave na leitura do diácono. Senhor Jeová, tu o sabes. E como o diácono pega essa resposta? Ele parece destacar isso não como, tipo, uma fuga, sabe? Mas como um ato de humildade profunda. Um reconhecimento total da soberania de Deus. Tipo, olha, isso aqui é impossível pra mim, a resposta tá contigo. Entendi. Zero autoconfiança humano ali, né? Só a entrega. Exato. E isso meio que define o tom de dependência que ele vai carregar pro resto da mensagem, sabe? Faz todo sentido. E depois dessa resposta vem a ação. A primeira ordem de Deus. Ezequiel tem que profetizar para os ossos. Isso, fala direto para aquilo que simboliza a morte, o desespero. Anunciar que Deus ia colocar ali espírito, nervos, carne e pele. Uma ordem que, pensando racionalmente, é quase absurda, né? Fala para osso seco? Pois é, mas o diácono frisa bem. Ezequiel obedeceu. E o texto bíblico, do jeito que ele narra, descreve um som, um rebuliço, os ossos se juntando. Depois vem músculo, pele, corpo se formando ali no vale. Mas tem aquele detalhe crucial que o diácono parece valorizar bastante. Qual? Mas não havia neles espírito. A estrutura estava montada, mas faltava o essencial, faltava a vida. Esse ponto é fascinante. E o diácono conecta isso na hora com o significado que o próprio Deus revela logo depois para Ezequiel, no texto, né? Esses ossos são a casa de Israel. Sim, que estava dizendo, nossos ossos secaram, nossa esperança acabou, estamos cortados. Exatamente, e o diácono usa isso para fazer um paralelo direto com situações de hoje, sabe? Gente que se sente sem esperança, em morte espiritual, achando que não tem mais saída. A visão vira um espelho, então. Isso, um espelho para a alma que se sente em ruínas. E aquela resposta do Ezequiel, tu sabes, ganha mais força ainda, tipo, a restauração, mesmo do caos total, só vem de Deus. E essa primeira fase, corpos formados, mas sem vida, prepara o terreno para o grande momento, né? Aí é que fica realmente interessante. A segunda ordem divina. Exato. Agora, Deus não manda falar para os ossos já montados, manda profetizar ao Espírito, invocar o sopro de vida. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra nesses mortos para que vivam. Como o diácono interpreta essa segunda parte? É só a continuação ou tem algo mais? Olha, na leitura dele, essa segunda etapa é fundamental. Não é só seguir a receita, sabe? É a prova de que a estrutura externa, mesmo que Deus tenha refeito, não basta. Precisa de mais.
Precisa da intervenção direta, sobrenatural, o sopro de Deus para ter vida de verdade. O diácono parece usar isso para dizer que, tipo, mudança por fora, melhora aparente, não significa nada sem transformação por dentro, espiritual, feita pelo Espírito Santo. Entendi. A formação dos corpos é, talvez, o primeiro passo, a obediência inicial. Sim. Mas a vida mesmo só vem com essa ação direta de Deus que a profecia invoca. Faz sentido. Totalmente. E o resultado, que o diácono descreve com muita ênfase, é a virada completa. Ele repete a chave. Ezequiel profetizou como ele me deu ordem. A obediência ali é martelada, né? Essencial. E o resultado é, uau! O Espírito entrou neles, viveram, se puseram de pé um exército grande em extremo. Aquele vale de morte vira um exército vivo, poderoso. E essa imagem do exército, o diácono usa para simbolizar o quê, exatamente? A igreja, o indivíduo que foi restaurado. Pelo jeito que a mensagem vai, parece que ele aplica das duas formas. Pode ser a restauração da igreja, da comunidade de fé, sim, mas também, e talvez até mais forte nos testemunhos que ele conta depois, é a restauração da pessoa. Ah, entendi. A pessoa que estava morta nos problemas, no pecado, isso. Aí recebe o sopro pela palavra profética e não só revive, mas fica forte, capaz, vira um soldado pronto para a vida, para Deus. E aquela promessa que vem depois de Deus abrir sepultura, trazer o povo de volta, reforça essa ideia de restauração total, né? Um recomeço, que ele aplica para o grupo e para a pessoa. Certo. Então, com essa base bíblica bem firme, a ministração vai para as implicações práticas. O papel dos servos de Deus da profecia hoje em dia? Sim, ele dedica um bom tempo para isso, para como Deus age através das pessoas. Ele fala de diáconos, pastores, profetas, mas a ideia principal é que Deus usa quem ele quer, como ele quer. Tipo, não é o cargo, é a disposição. Exato. A soberania de Deus na escolha, no método, mas também uma abertura para diferentes pessoas serem usadas. O ponto é estar disponível e ser capacitado pelo Espírito. E volta àquela questão da obediência, né? Profetizei como se me deu ordem. Não é só ser um instrumento, tem que agir exatamente como Deus mandou. Que peso essa obediência tem na visão dele? Parece mais que só seguir regra. É bem mais. Na lógica que ele apresenta, a obediência é tipo a chave que liga o poder de Deus, sabe? É a condição para aquela promessa que ele cita, pode profetizar em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor garante a vitória acontecer de fato. Sem essa sintonia com a ordem divina, a profecia fica vazia. Exato. Vira palavra humana sem efeito. É quase uma fórmula espiritual que ele mostra. Ordem de Deus plus obediência do servo igual poder manifestado. A autoridade não está em quem fala, mas na fidelidade à fonte. Então a responsabilidade de quem se diz servo é gigante. Não só agir, mas saber se a ordem é mesmo de Deus, para não cair no achismo. E isso leva direto àquele alerta que ele faz sobre a profecia autêntica, né? Ele separa bem o falar de Deus e o falar de nós. Precisamente. Ele é bem enfático nisso. Falar de nós é falar por conta própria, baseado em, achismo, vontade pessoal, até boa intenção, mas sem o aval de Deus. E a consequência, segundo ele... direta e pública. Vai passar vergonha. Duro. E ele ainda diz que tem que admitir. Fui eu, não foi Deus. Essa distinção é muito importante na mensagem dele, porque se a palavra profética de Deus tem garantia, a palavra humana não. Pode criar falsa esperança, levar para o caminho errado. Mas aí fica a pergunta, como alguém, segundo ele, conseguiria diferenciar essa profecia divina de um desejo muito forte, especialmente na hora do aperto, como nos exemplos que ele dá? A vontade de ouvir algo bom é enorme, né? Ele dá alguma pista para esse discernimento? Olha, ele não dá um passo a passo, assim, detalhado, mas a ênfase dele está na fidelidade à palavra. Ele aconselha que nós tenha cuidado para fazer conforme a palavra. Nesse contexto, palavra parece ser primeiro a Bíblia, né? A base, o filtro para qualquer suposta direção. Certo, o texto sagrado como referência. Isso.
Mas pode incluir também a ideia de uma convicção interna que é testada, sabe? Pela paz que traz, se combina com o caráter de Deus que a gente vê na Bíblia, talvez pelo conselho de líderes mais maduros, embora ele não fale disso explicitamente ali. A sugestão é que a direção de Deus não vai contra o que ele já revelou e exige buscar isso com sinceridade, não só na emoção. É um chamado para responsabilidade, para sobriedade espiritual. E essa responsabilidade aparece nas aplicações práticas, nos testemunhos que ele conta. Ele não fica só na teoria de Ezequiel, ele traz para o chão da vida. Exatamente. Ele fala da missão de levar a mensagem de vida para os mortos espiritualmente, o que liga direto com a ordem para Ezequiel, profetizar. E aí ele se abre, compartilha uma experiência pessoal bem forte de um apartamento que ele quase perdeu. Lembra dessa parte. Ele descreve a angústia, o choro. Isso, mas também o ato de fé, de declarar a vitória em nome de Jesus, mesmo no meio da crise. E o resultado final, que ele chama de milagre, que reverteu tudo. Esses testemunhos são a prova viva do que ele está pregando, né? Sem dúvida. São cruciais na mensagem. A história do apartamento com o choro, a declaração de fé na dificuldade cria uma conexão emocional forte, né? Deixa de ser só a história antiga do profeta, vira uma possibilidade real para hoje. Ele está dizendo, olha, seu vale de ossos secos pode ser sua grana, sua família, sua emoção, mas a mesma dinâmica de profetizar a palavra de Deus com fé e obediência pode trazer vida hoje, como foi comigo. E ele também conta que aconselhou um amigo que estava mal, né? Deu uma direção que sentiu ser de Deus, baseada na Bíblia, orou junto. E o resultado, segundo ele, foi a bênção na vida do amigo. Isso reforça a ideia da palavra profética, ajudando outras pessoas também. Então são dois lados, a fé pessoal e a intercessão. Exato. O caso do apartamento foca na fé individual, na declaração sobre a própria situação. O do amigo, na intercessão, no aconselhamento para outra pessoa. Os dois exemplos servem para reforçar a ideia central. A palavra de Deus, ativada pela fé, própria ou por outro, e dita em obediência, tem poder para restaurar. Ele até cita Deus perguntando, tipo, tem causa aí? Você acha que está perdido? Deus está dizendo, crê, então traz para minha presença. É um chamado para levar a causa perdida para Deus, crendo que Ele pode agir. E tem outro elemento interessante que aparece ligado a essas vitórias, os cânticos. Ele fala que depois da prova do apartamento, Deus deu um cântico novo para ele, algo que não rolava há tempos, e conecta com Davi e Moisés, que fizeram cânticos depois de livramentos. Qual a função disso na mensagem? O cântico ali é tipo a expressão máxima da gratidão, do reconhecimento, da vitória, sabe? Não é só um alívio quieto, é uma celebração que todo mundo ouve, que testemunha o poder de Deus. E quando ele conecta a experiência dele com gente como Davi e Moisés, ele eleva o testemunho pessoal, né? Coloca na grande história da ação de Deus. Sugere que a aprovação, o vale... Isso. Não termina só com sobreviver ou restaurar a estrutura, os ossos se juntando. Culmina na adoração, no louvor, que nasce da experiência real do poder de Deus. O sofrimento, quando a fé supera, gera um testemunho cantado. Essa ideia do cântico como resultado da vitória leva a gente para a parte final da ministração, que é uma exortação, né? Um chamado bem direto para quem está ouvindo. Sim, a conclusão não deixa ninguém parado. O diácono chama a congregação para ter a mesma atitude ativa de Ezequiel. Ele incentiva a profetizar contra as coisas ruins na vida de cada um. Fracasso, desânimo espiritual, desesperança. A linguagem é de autoridade espiritual, né? Está repreendido. Não é só pensamento positivo, então? Não, é um ato de fala com fé, confrontando a situação ruim em nome de Jesus. É uma aplicação bem direta do modelo de Ezequiel, transferindo essa autoridade profética para o dia a dia do crente. Bem ousado, de fato. E ele acompanha isso com declarações do poder de Deus agindo agora. O Senhor está fortalecendo, o Senhor está renovando, o Senhor está pondo de pé. É tudo no gerúndio, mostrando uma ação divina acontecendo, disponível para quem crê. E a promessa final? É de vitória, mas condicionada à fé e à ação na palavra. Aquilo que estava morto, vai à tua vida. Aquilo que estava perdido, vai ver a cola, que aqui deve significar a solução, o resultado, né?
Eu sou o Deus que já te entreguei a vitória. A ênfase é que a vitória já foi decretada por Deus, mas precisa ser tomada pela fé e pela declaração. Então, resumindo nossa análise dessa fonte, a ministração do diácono Pedro Nascimento pega a visão de Ezequiel 37 e constrói um modelo bem claro para a vida cristã diante dos problemas. A ideia é que a palavra de Deus, quando recebida como direção e dita com fé e obediência para si ou pelos outros, tem o poder de reverter a morte, o desespero, traz restauração, força, tipo um exército, e no fim, motivo para louvar, cânticos. É isso. Resumo perfeito. E essa nossa conversa detalhada sobre a mensagem dele deixa a gente com uma questão para pensar, que tem a ver com aquele alerta do diácono sobre a autenticidade, lembra? Sim, de não falar por conta própria. Exato. Considerando essa ênfase toda em agir conforme a palavra e a necessidade de separar a voz de Deus da nossa vontade ou emoção, ainda mais na hora da aflição, fica a pergunta: como é que a gente pode, no meio dos nossos próprios vales de ossos secos, ter aquele discernimento fino para saber quando é para a gente profetizar com a autoridade divina sobre algo e quando a nossa fala seria só o eco do nosso desejo de mudança, arriscando passar vergonha, como ele disse? Onde está a linha, às vezes tão tênue, entre a fé genuína que move montanhas e o nosso próprio voluntarismo? Uma pergunta fundamental mesmo e desafiadora para a gente continuar matutando. Querendo Deus, voltaremos em breve com mais análises.